A igreja me machucou. Mas calma, a igreja me amou também, tá? Então vamos lá pro vídeo. Gente, eu lembro uma vez que eu era criança e eu tava na igreja, né? Toda felizinha. Eu era bem simples, bem humilde, gente, bem pobre. Tava lá cantando, né, na igreja, no grupo de jovens, toda feliz. Aí uma jovem mais velha que eu, ela pegou, olhou assim pra mim, quando a gente tava cantando, de um jeito, cara, que eu fiquei triste o jeito que ela me olhou. Ela me mediu tão fortemente. Aí depois que a gente terminou de cantar, né, o Louvor dos Jovens, eu fui pro banheiro chorar, porque eu me sentia assim muito, sabe, medida por aquela moça. Outro exemplo, eu cheguei numa igreja, eu tava começando aí, não conhecia ninguém, né? Uma igreja ali do meu bairro, eu tinha uns 25 anos, 26. E aí eu percebi que as pessoas mal olhavam na minha cara. Tinha uma moça lá especialmente, ela nem olhava na minha cara. E algumas vezes que eu tava naquela igreja, eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa nem olha na minha cara, meu Deus, e o amor dessa igreja. E sabe o que aconteceu? Eu permaneci naquela igreja, independente de não me sentir ali muito acolhida no começo. E conforme o tempo foi passando, sabe essa moça que nem me olhava na cara e tal? Ela era incrível, ela era uma pessoa maravilhosa, sabe? Teve um tempo que eu fiquei sem ir para a igreja por alguns motivos que estavam acontecendo na minha vida e ninguém me ligou para saber se estava bem, né? Talvez uma pessoa ali, mas tirando ela, ninguém ligou. Ninguém foi na minha casa me visitar quando eu não estava indo. E aí eu me perguntava, gente, o amor, onde está o amor dessa igreja? Ai, gente. Mas assim, quantas vezes a igreja me ajudou também, cara? São assim infinitas às vezes. Quando eu era criança, a gente passava por muita dificuldade, sabe? E Deus colocou uma pessoa na nossa vida, uma irmã abençoada, maravilhosa, mulher do pastor lá da igreja, e ela ia na nossa casa, nos visitava, nos alimentava, dava comidas para a gente trazer para nossa casa, sabe? Ela orava pela gente, ela nos abraçava de uma forma super especial. E ela foi assim uma pessoa muito, muito importante na minha vida, na minha caminhada cristã, e ela me amou muito. Ela também faz parte da igreja, então a igreja também me amou. Tantos líderes abençoados que passaram na minha vida, sabe? Que foram, trouxeram coisas muito positivas. Eles me abençoaram, gente. Na igreja da Assembleia, quando eu congregava lá, tinha as irmãs do círculo de oração, as irmãs do coque, tá? As irmãs que oram. Mas pense nas mulheres que oram. Elas oravam muito por mim, cara. E assim, tantos milagres aconteceram através da oração e da vida daquelas mulheres e das nossas orações em conjunto. E o abraço daquelas mulheres me curavam tantas e tantas vezes, né? Deus me curando através daqueles abraços. Então, sim, a igreja me amou, tá? Gente, a igreja, ela é composta por pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que entendem o conceito do evangelho, do cristianismo, seguem e se aprofundam, né? Aquelas pessoas que se aprofundam. E tem aquelas pessoas que não estão levando a sério, elas não leem a Bíblia, elas mal ouvem o que o pastor fala, elas não colocam nada em prática. Mas tá tudo bem, porque a igreja é para todo mundo. É para todos. Eu não quero que essas pessoas que não sabem me amar, essas pessoas que não me olham direito, essas pessoas que às vezes me fazem mal, fofoca, enfim, elas saiam da igreja. Muito pelo contrário, eu quero que elas sejam transformadas, renovadas pelo poder do Senhor ali. E esse é o melhor lugar para elas estarem, para serem tratadas. Então vai ter pessoas de todos os jeitos. E nós não somos perfeitos, tá? Provavelmente eu mesmo já passei por alguém e não olhei na cara da pessoa e talvez ela pensou a mesma coisa que eu pensei naquela irmã naquela época lá, hein? Gente, eu não sou perfeita. Então, a gente tem uma rotina muito agitada, muito cheia de coisas para fazer, e nem sempre a gente manda mensagem ali para quem não tá indo há algum tempo na igreja e a gente vê que não tá indo. Mal e mal a gente consegue falar com as pessoas mais próximas e cuidar delas ali, e ver e acompanhar e ajudar das mais próximas. Imagine as que estão mais distantes, que não são nossas amigas.
Claro que esse é o mundo ideal, que a gente tem que lutar para sermos esse tipo de cristão. O cristão que não vai esquecer de ninguém, que vai separar um tempo na agenda e falar com as pessoas que não estão indo mais na igreja. Mas na prática não é assim, não é tão fácil. Infelizmente. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se acomodar nisso, que a gente tem que trabalhar isso. Temos que ser melhores nessa questão, sim. Mas caso isso não aconteça, ninguém vá te visitar porque você não tá indo na igreja, ninguém te mande mais mensagem, mandou ali talvez no começo e nunca mais mandaram nada, não interessa, não deixe de ir por causa disso. Não deixe de estar na igreja por causa disso, porque assim como elas falharam, provavelmente você vai falhar estando na igreja ou já falhou com alguém, sabe? Quantas e quantas vezes às vezes a gente fala o que não era para falar, assim como falam com a gente e nos magoam. Muitas vezes a gente pega e fala assim, nossa, a igreja não é isso que eu estava pensando e tal, porque a gente associa a igreja a uma única pessoa. A igreja, elas são várias pessoas. E as pessoas entram e saem, mas a igreja ela continua, sabe? Ela é a instituição do Senhor. Então, assim, não traga o peso de pessoas falhas para a instituição da igreja, para aquilo que Deus criou, que Deus chamou para ser a igreja dele. E muito menos para Deus. Muito menos coloque as vivências que você teve com pessoas falhas, com pessoas que falham, porque elas falham mesmo, assim como eu e você, traz esse título e coloca Deus falhou comigo, Deus não me ama, sabe? Deus não fez nada com você, ele continua te amando, ele sempre te amou. Então, independente do que aconteça na igreja, se te olharam feio, se falaram de você, sabe? Deus continua te amando, ele não mudou, tá? Claro que existem igrejas que não são saudáveis, mas eu tô falando num contexto de uma igreja saudável. Nenhuma igreja é perfeita e nunca será, porque ela é composta de pessoas e pessoas erram. E a gente tem que ter o quê? Empatia, né, para com o outro. O seu líder vai errar, o seu pastor vai errar, você vai errar, meu vizinho vai, eu vou, sabe? E a gente vai ter que se perdoar, se amar, aprender junto, aprender a caminhar junto, porque é com essas falhas que cada um tem que a gente se desenvolve mais, que a gente aprende com o outro, tá? Mas a igreja, ela é maravilhosa, ela é uma instituição divina do Senhor, ela é amada, ela faz uma grande diferença no mundo, tá? Então, a igreja, ela é maravilhosa, a igreja me amou, a igreja cuidou de mim muitas e muitas vezes. Quantas e quantas pessoas já não me aconselharam em momentos difíceis, sabe? Quantas e quantas pessoas não me trouxeram uma palavra que me levantaram. Quantas e quantas pessoas não me abençoaram, é infinita a lista de testemunhos, gente. A igreja é maravilhosa, então não deixe de ir, não deixe de congregar, de estar com os irmãos, porque essa troca ela é muito importante, ela é uma orientação do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo, ele precisa estar junto, né? Não espalhado. Então, independente do que aconteça, saiba que a igreja é do Senhor e que nós somos falhos, ele continua nos amando e todos nós vamos aprendendo uns com os outros, tá? E não se esqueça, nunca pegue uma experiência isolada para trazer um título. A igreja é isso ou aquilo. Pegue toda a experiência. A igreja é maravilhosa, ela é abençoadíssima.